Olá pessoal, hoje vamos para a produção de texto. Na última aula de língua portuguesa nós lemos, fizemos uma leitura de um artigo de opinião, certo? E depois nós fizemos, no segundo exercício, nós escolhemos um artigo de opinião que já estava nessa unidade ou que a gente encontrou em outro meio de comunicação e aí a gente fez uma leitura. Correto? Bem, agora nós vamos produzir a nossa própria opinião. Em vez de a gente ler a opinião de outras pessoas, nós vamos produzir a nossa própria opinião. Então, pessoal, vamos falar sobre o parágrafo opinativo nesta atividade de hoje. Aí está escrito: agora é o momento de escrever a sua opinião sobre algum assunto polêmico, isto é, um assunto sobre o qual haja opiniões contrárias. Opiniões contra. A favor, opiniões que concordam parcialmente com as ideias que são apresentadas. Antes de escolher o assunto, você deve pensar sobre algo muito importante: a diferença entre fato e opinião. Os fatos são acontecimentos. Sobre esses acontecimentos, podemos ter opiniões diferentes. Ok? Então é muito importante você saber a diferença entre fato e opinião. Fato é aquilo que acontece de fato, real, certo? E opinião é o que você acha sobre aquele acontecimento. Ficou claro? Então fato é o que acontece. Opinião é o que você acha sobre aquilo que aconteceu. Certo? Então vamos para a página 132. Então aqui está escrito: escreva sua opinião sobre os fatos do quadro a seguir, justificando suas razões. Então está escrito aqui, qual é o fato? Crianças e jovens gostam de se sentir mais velhos. Isso é um fato, né? Pode ver que geralmente a gente vê crianças que gostam de usar roupas, para parecer mais velhos, não gostam de ser chamados de criança em determinados momentos. Às vezes usam coisas como maquiagens ou acessórios, para parecerem mais velhos, certo? No caso das meninas aí que usam maquiagem, certo? Para parecerem mais velhas, certo? Então isso é um fato. Qual é a sua opinião sobre isso e qual a justificativa? Então, não é só colocar a opinião, tem que colocar também a justificativa. Outro fato: torcedores de times adversários brigam depois do jogo. Já aconteceu muito isso, Então, o que vocês acham disso? Então, coloquem a sua opinião e a sua justificativa. Próximo fato: lei elaborada para multar pessoa que faz xixi na rua. Então, foi elaborada uma lei que multa uma pessoa que está fazendo xixi na rua. Então, você vai colocar a sua opinião sobre isso e pôr a sua justificativa. Correto? Bem, pessoal, terminando essa atividade, que ela é mais simples, nós vamos partir para um planejamento. Bem, você vai produzir um parágrafo opinativo. Então, agora você vai trabalhar no seu caderno, tá bom? Então, você vai produzir agora um parágrafo. Lembre-se de um fato que tenha impressionado você. Pense qual é a sua posição, sua opinião sobre esse fato. Se é contra o que aconteceu, se concorda com a forma como as coisas aconteceram, ou se não é totalmente contra ou a favor. Qual é seu argumento para defender o que você pensa sobre o assunto? Você deve justificar a opinião ou posição apresentada. Bem, aí você tem escrita. Inicie seu parágrafo pelo fato escolhido. Então, primeira coisa, você vai escolher o fato. E aí você vai descrever qual foi o fato que você escolheu, certo? O acontecimento que você escolheu. Apresente sua opinião ou posição. O que pensa sobre o que aconteceu? Agora você vai falar o que você pensa. Então, primeiro você descreve o fato. Presta atenção que o seu texto tem que seguir essa sequência, tá, pessoal? Então, primeiro você vai descrever o fato e depois você vai colocar a sua opinião sobre isso e a sua posição. Na terceira parte do texto, procure justificar sua opinião ou dar as razões sobre o que você pensa.
Então agora você vai justificar. Você colocou a sua opinião, agora você vai dizer por que você tem a sua opinião. Presta atenção, pessoal, que você não tem que, vocês não têm que dividir isso em tópicos. É um texto inteiro. Você não precisa dividir em partes e ficar respondendo como se fosse um questionário. Você vai montar um texto completo. Isso aqui é só um roteiro de como o seu texto tem que seguir, tá bom? Então vamos lá, na quarta parte do seu texto, você pode empregar palavras ou expressões de ligação entre as frases do seu parágrafo. Mas, então, assim, durante esse tempo, porque, pois, porém, quando, etc. Essas palavras o ajudarão a organizar suas ideias. Certo? 5. Se houver bastantes ideias, seu parágrafo pode se transformar em um texto maior, com mais detalhes. Peça orientação à professora, ou no caso que é o professor. Correto? Então aqui vocês vão fazer, eu marquei até com uma linha vermelha aqui, tá bom? Para dizer até onde a gente vai fazer. E aí tá escrito assim, revisão escrita. Troque o texto com um colega e analisem as ideias, e analise se as ideias ficaram claras. Então isso nós vamos fazer através do Zoom, tá, pessoal? Ouça a opinião do colega, releia seu texto e veja se estão claros os fatos relatados e a posição que você assumiu diante desse fato. Reescreva o que achar necessário. Então isso aqui tudo a gente vai fazer no Zoom, tá, pessoal? Nós não vamos fazer essa atividade aqui no Google Sala de Aula, tá bom? E também a roda de opiniões. Terminados os textos, façam um círculo e cada um poderá ler o texto que produziu. Ouçam com atenção as opiniões dos colegas, por mais diferentes que sejam da sua. Pode ser feito um varal com as opiniões de cada um de vocês sobre esse assunto. Então, toda essa parte da página 133 nós vamos fazer no Zoom, tá bom? Bem, pessoal, só para dar uma ideia aí de quais assuntos que vocês podem abordar, você tem uma gama de assuntos nesse momento que a gente vive. Então, você tem aí, por exemplo, você tem as eleições municipais, né? E aí, o que aconteceu? Você achou melhor os eleitos, o prefeito eleito, né, os vereadoras eleitas, se foi bom, se não foi, por que não foi. Você tem também o caso da volta das aulas, tem pessoa que acha que já deve voltar às aulas o mais rápido possível, tem pessoas que acham que deve esperar a vacina, né? Você tem também o caso das pessoas que acham que se deve prolongar o isolamento social, que as pessoas devem permanecer todas em suas casas. Tem pessoas que acham que deve permanecer em casa somente pessoas que é do grupo de risco. Tem pessoas que acham que ninguém deve ficar em casa, né? Então, qual é a sua opinião sobre todos esses assuntos? Estou dando alguns exemplos, mas nós temos vários, tá, pessoal? Temos vários fatos que aconteceram e que têm uma repercussão muito grande e gera nas pessoas opiniões contrárias, opiniões das mais variadas, tá bom? Então, escolha um desses assuntos e faça o seu texto no caderno, tá bom? E coloque as duas fotos juntas, tanto as fotos desta página, desta atividade aqui, certo? Quanto a do caderno nessa mesma aba do Google Sala de Aula, tá ok? Ou então mande as fotos juntas pelo WhatsApp, ok, pessoal? Bons estudos e até a próxima!